Diabetes tipo 1. As melhores opções de tratamento. O diabetes tipo 1 é uma doença em que o organismo não produz insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue. Diabetes do tipo 1 foi previamente chamado de diabetes insulino-dependente ou diabetes juvenil. Durante a digestão, os alimentos são divididos em componentes básicos. Os hidratos de carbono são divididos em açúcares simples, principalmente glicose. A glucose é uma fonte criticamente importante de energia para as células do corpo. Para fornecer a energia para as células, glicose precisa de sair do sangue e entrar no interior das células. A insulina no sangue viaja e sinaliza as células para pegar a glicose. A insulina é uma hormona produzida pelo pâncreas. Quando os níveis de glicose no sangue aumentam, como na sequência de uma refeição, o pâncreas normalmente produz mais insulina. A diabetes tipo 1 ocorre quando algumas ou todas as células produtoras de insulina no pâncreas são destruídas. Isto deixa o paciente com pouca ou nenhuma insulina. Sem insulina, o açúcar se acumula na corrente sanguínea em vez de entrar nas células. Como resultado, o corpo não pode usar esta glicose para produzir energia. Além disso, os níveis elevados de glicose que permanecem no sangue causam micção excessiva e desidratação, e danificam os tecidos do corpo. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Isto significa que se inicia quando o sistema imunitário do corpo ataca as células no corpo. Na diabetes do tipo 1, o sistema imunitário destrói as células produtoras de insulina, células beta, no pâncreas. Porque o sistema imunológico ataca as células beta permanece um mistério. Algumas pessoas são geneticamente predispostas à doença. Isso não significa que eles vão necessariamente ter a doença. Significa apenas que eles são mais propensos a fazê-lo. Algo no ambiente, tais como particular infecções virais ou algo sobre a dieta, podem desencadear esta doença autoimune em pessoas com uma predisposição genética. O diabetes tipo 1 não é causado pela quantidade de açúcar na dieta de uma pessoa antes de a doença se desenvolve. O diabetes tipo 1 é uma doença crônica. Ela é diagnosticada mais frequentemente entre as idades de 10 e 16. O diabetes tipo 1 afeta igualmente homens e mulheres. Os sintomas. Os sintomas iniciais. Os sintomas geralmente vêm de repente e fortemente. Normalmente os sintomas mais proeminentes são excesso de micção e sede extrema. Isto é porque o aumento da glucose no sangue faz com que os rins para criar mais urina do que o habitual. Perder mais fluido na urina torna uma pessoa desidratada. E desidratação leva a grande sede. As crianças podem começar a molhar a cama novamente. A perda de peso, sem perda de apetite, também é comum. A perda de peso é devida em parte à desidratação. A água tem peso. Imagine segurando um garrafão de 5 litros de água, ele pesa cerca de 8 libras. Pessoas com diabetes nova, descontrolada tipo 1 pode perder 1 galão de água de desidratação. Outros sintomas comuns são fraqueza, fadiga, confusão, náuseas e vômitos. Estes sintomas podem ser causados tanto por desidratação e por uma condição chamada de cetoacidose. Cetoacidose ocorre porque as células não podem utilizar a glicose que eles precisam para produzir energia. Assim, as células têm que usar outra coisa. Em resposta a baixos níveis de insulina, o fígado produz um combustível alternativo chamado cetonas. As cetonas são um tipo de ácido. Quando eles se acumulam no sangue, que é chamado de cetoacidose. Cetoacidose pode causar problemas de coração e afetam o sistema nervoso. Em poucas horas, pode colocar uma pessoa em risco de coma ou morte. Os sintomas crônicos. Mesmo depois que ele é diagnosticado e o tratamento é iniciado, diabetes tipo 1 pode afetar todos os sistemas do corpo. É menos provável que danificar o corpo,
e causar sintomas, se os níveis de açúcar no sangue são bem controlados por tratamento. As complicações sérias e potencialmente fatais que podem ocorrer com diabetes tipo 1 incluem: a hipoglicemia pode ocorrer se demasiado medicamento para baixar o açúcar é tirado ou refeições são ignorados. Os sintomas incluem fraqueza, tontura, trêmulo, sudorese súbita, dor de cabeça, confusão, irritabilidade, visão embaçada ou dupla. A hipoglicemia pode levar ao coma, se não for corrigido por comer ou beber carboidratos. O glucagon é uma substância que faz com que a libertação de glicose do fígado para a corrente sanguínea. Uma injeção de glucagon também pode hipoglicemia correta. Diagnóstico: o diabetes tipo 1 é diagnosticada por uma combinação de sintomas, testes de idade e de sangue de uma pessoa. Os exames de sangue incluem testes para os níveis de açúcar e de outras substâncias. Glicemia de jejum, FPG, de teste. O sangue é retirado na manhã após jejum durante a noite. Normalmente, os níveis de açúcar no sangue permanecer entre 70 e 100 mg por decilitro, mgdl. O diabetes é diagnosticado se um nível de açúcar no sangue em jejum é de 126 mgdl ou superior. Teste de tolerância oral à glicose OGTT de açúcar no sangue é medida 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glucose. O diabetes é diagnosticado se o nível de açúcar no sangue 2 horas é de 200 mgdl ou superior. Aleatório teste de glicemia. Um açúcar no sangue de 200 mgdl ou mais, em qualquer momento do dia juntamente com sintomas de diabetes é suficiente para fazer o diagnóstico. Hemoglobina 1 graus Celsius, hemoglobina glicosilada. Este teste mede o nível médio de glicose sobre os anteriores 2 a 3 meses. O diabetes é diagnosticado se o nível de hemoglobina 1 graus Celsius é de 6,5% ou mais. Espera duração. O diabetes tipo 1 atualmente é uma doença ao longo da vida. Pessoas com diabetes tipo 1 precisam de exames regulares. Eles devem acompanhar atentamente os seus níveis de açúcar no sangue todos os dias. Eles devem receber tratamento com insulina por toda a vida. Um pequeno número de pessoas pode tornar-se exceções a esta regra. Algumas pessoas com diabetes eventualmente necessitam de transplantes de rim. Um transplante de pâncreas ou das células produtoras de insulina do pâncreas, chamadas ilhéus, por vezes, é realizada ao mesmo tempo. Uma vez que os novos pâncreas podem produzir insulina, isto pode curar a diabetes. Em ocasiões incomuns, quando a diabetes tipo 1 de alguém é muito difícil de controlar com os tratamentos disponíveis, pâncreas ou transplante de ilhotas pode ser realizada mesmo quando o transplante renal não é necessário. No entanto, esta abordagem é ainda experimental, e não é geralmente recomendado. Os cientistas relataram recentemente emocionantes, mas ainda experimentais novas formas para incentivar o pâncreas a começar de novo a produzir as suas próprias células beta produtoras de insulina. Prevenção. Não há nenhuma maneira comprovada para prevenir diabetes tipo 1. Deficiência de vitamina D, o que é muito comum, pode aumentar o risco de diabetes. No entanto, corrigir a deficiência ainda não foi mostrado para prevenir a diabetes. Da mesma forma, o leite de vaca evitando durante a infância pode eventualmente prevenir a diabetes 1 em crianças geneticamente suscetíveis tipo. Mas não há nenhuma prova definitiva de que isso impede que a doença. Tratamento. O tratamento da diabetes tipo 1 requer injeções diárias de insulina. A insulina injetada torna-se para a insulina, que não é produzido pelo organismo. A maioria das pessoas com diabetes tipo 1 precisam de 2 a 4 injeções por dia. Pessoas com diabetes tipo 1 devem regular adequadamente tanto a sua ingestão alimentar e sua dose de insulina.
Se uma pessoa toma muita insulina em relação à sua ingestão alimentar, ou se eles se esquecem de comer, eles podem desenvolver hipoglicemia perigoso. Se eles tomam muito pouca insulina, ou comer demais, eles podem desenvolver cetoacidose. A fim de regular adequadamente a sua ingestão de insulina, as pessoas com diabetes tipo 1 precisam monitorar seus níveis de açúcar no sangue várias vezes por dia. Eles fazem isso por meio de testes de uma amostra de sangue. Eles devem pegar o dedo e colocar uma pequena gota de sangue numa tira de teste. A tira de teste é inserida num dispositivo chamado um monitor de glucose. Uma leitura precisa dos níveis de açúcar no sangue é devolvido dentro de segundos. Mais recentes monitores de glicose têm tiras de teste que levam o sangue diretamente do local que foi picada. Este processo requer menos sangue. Outros monitores permitem que o sangue a ser retirado do antebraço, coxa ou a parte carnuda da mão. Isto pode ser menos doloroso. Algumas pessoas usam uma seringa para injetáveis. Outros pacientes usam canetas injetoras semi-automáticas que ajudam a medir quantidades precisas de insulina. Um número crescente de pacientes usam bombas de insulina. As bombas de insulina administram uma dose de insulina regulado através de uma agulha implantada sob a pele. A bomba de insulina é usada em um pacote sobre o corpo. Algumas bombas incluem um sensor que mede constantemente o nível de açúcar no sangue, e ajusta a dose de insulina em conformidade. Se os dispositivos com tais sensores levar a melhoria da saúde ainda não é certa. Insulina de ação rápida pode ser tomado como necessário, dependendo a quantidade de hidratos de carbono ingeridos. O seu médico ou nutricionista irá ajudá-lo a determinar o melhor horário de insulina e dieta para você ou seu filho. Uma dieta saudável e exercício físico regular são importantes para todos, mas especialmente para as pessoas com diabetes. Uma dieta saudável para alguém com diabetes do tipo 1. Não só mantém a quantidade de glicose no sangue relativamente constante. Ele também inclui comer bons carboidratos em vez de carboidratos ruins, gorduras boas em vez de gorduras ruins, a fim de manter os níveis de açúcar no sangue em um nível normal e relativamente constante. Uma pessoa com diabetes tipo 1 geralmente é aconselhado a comer, exercício e tomar insulina em cerca mesmos horários todos os dias. Hábitos regulares ajudam a manter os níveis de glicose dentro da faixa normal. Pessoas com diabetes tipo 1 devem fazer exercício físico regular. Exercício protege a saúde do coração e dos vasos sanguíneos em pessoas com diabetes, como em todos. Além disso, o exercício regular ajuda a controlar o açúcar no sangue, fazendo com que os músculos para usar a glicose e mantendo o peso corporal baixo. Pergunte ao seu médico quanto e quando se exercitar para melhor controlar a sua diabetes. Quando chamar um profissional. Ligue para o seu profissional de saúde se detectar um aumento súbito na sede e micção. Perda de peso inexplicada sempre devem ser relevados a um médico. Se você ou seu filho tem diabetes tipo 1, consulte o seu médico regularmente para se certificar de que você está mantendo um bom controle de açúcar no sangue. Você também deve ser verificado regularmente para detectar sinais precoces de complicações, tais como doenças cardíacas, problemas oculares e infecções de pele. O seu médico provavelmente irá sugerir que você também visitar outros especialistas regularmente. Estes podem incluir um podólogo para verificar os seus pés e um oftalmologista para verificar os seus olhos para os sinais de complicações do diabetes. Prognóstico. Pessoas com diabetes tipo 1 geralmente ajustar rapidamente com o tempo e atenção que é necessário para monitorar o açúcar no sangue, tratar a doença e manter um estilo de vida normal. Medida que o tempo passa, o risco de complicações é substancial, mas pode ser reduzido consideravelmente se você monitorar e controlar seus níveis de glicose no sangue de forma estrita.